Graças a Deus a todos, hoje daremos início à nossa primeira aula de introdução à teologia, chamada tecnicamente na sistemática de prolegômenos. Será nesta aula que nós iremos estabelecer os principais pressupostos da sua metodologia e epistemologia, os principais conceitos dentro de uma tradição judaico-cristã para o fazer teológico. Né? Então aqui eu tenho uma rápida apresentação da minha formação, quem eu sou, com que eu trabalho e com que eu estudei. Isso aqui com calma. E aqui, de fato, nós entramos no primeiro slide e na primeira parte desta aula, né? Bom, vamos iniciar com a conceituação do que é teologia, né? A palavra teologia vem do grego, theologia, que significa o estudo a respeito do divino ou coisas divinas. A teologia é o estudo sistemático sobre Deus, sua natureza, suas obras e sua relação com o mundo. Observe que eu fiz uma conceituação um pouco mais atípica, um pouco mais ampla, né? Eu não disse que teologia é o estudo sobre Deus, mas sim que é a respeito do divino ou coisas divinas. O primeiro ponto que você precisa entender é que a teologia ela não é inerentemente uma ciência cristã. Você tem a teologia islâmica, a teologia budista e assim por diante. Nós iremos estudar aqui, especificamente, a teologia de tradição judaico-cristã. Por isso que eu coloquei de maneira proposital uma imagem bem conhecida dentro da tradição da arte judaico-cristã do Deus Yahvé, ou Yahweh, né? O Deus de Israel, o Deus do mundo, o Deus do cristianismo. Né? Então, a teologia seria mais conceitualmente e precisamente definida como sendo a respeito do divino ou coisas divinas, não necessariamente de uma perspectiva cristã ou judaica. Né? Um ponto interessante também é que a palavra teologia, quando ela é conceituada como sendo um estudo sobre Deus, você não consegue fazer uma distinção tão clara de teologia e teontologia, que é o estudo propriamente de Deus, né, dos seus atributos, seu nome, suas obras, e etc. E tal, né? Então há uma diferença entre teologia e teontologia. Um outro ponto interessante é que essa conceituação mais abrangente que eu dei é justamente para você entender e não cair na falácia ou no erro de categoria que a teologia tem como objeto de estudo Deus. E não. O objeto de estudo, nós veremos claramente aqui nessa primeira aula, não é Deus, mas sim, dando um spoiler, a sua revelação. Ela busca então compreender as verdades divinas reveladas nas Escrituras, na tradição e na experiência humana, organizando esse conhecimento de maneira coerente e racional. Dividida em áreas como teologia bíblica, sistemática, histórica e filosófica. A disciplina examina desde os fundamentos da fé até questões complexas sobre a existência, a moralidade e a salvação. Mais do que um conhecimento teórico, a teologia tem implicações práticas para a vida cristã, influenciando a espiritualidade, a ética e a missão da igreja no mundo. Então, observe que o primeiro atento que eu quero trazer aqui é que o conceito de teologia não diz respeito ou não tem Deus como objeto de estudo. Deus é um ser assistemático e inquantificável, portanto, ele não pode ser escrutinado em seu ser. Okay? O objeto de estudo do fazer teológico diz respeito à revelação divina, especialmente aquela que se dá em Jesus Cristo de Nazaré, que é a revelação escatológica e definitiva de Deus Pai ao mundo. A teologia, assim como outras ciências, ela também é subdividida em diversas áreas, né? Eu apresentei aqui rapidamente algumas, mais para frente iremos trabalhar a conceituação de cada uma dessas áreas e até outras, né? Aqui eu dei uma lista bem um pouco mais sucinta para você ter ideia de como se constitui esta área tão importante, né? Então você tem a teologia bíblica, sistemática, histórica e filosófica, mas você também tem a teologia moral, a teologia dogmática, e temos também a teologia prática, né? Bom, esse próximo slide agora vamos abordar três conceitos importantes. O primeiro chamado de ortodoxia, o segundo de ortopraxia e o terceiro de ortopatia. O que seria ortodoxia? A palavra vem do grego, ortos, né, que é correto, e doxa, opinião ou crença. Então, ortodoxia seria a crença ou opinião correta. Refere-se à adesão e preservação de doutrinas ou crenças corretas, especialmente no contexto religioso ou filosófico. Ela implica uma conformidade estrita aos princípios estabelecidos de uma tradição, evitando desvios ou inovações que possam comprometer a pureza das verdades fundamentais do cristianismo histórico. Em muitos contextos, ser ortodoxo significa estar em alinhamento com os ensinamentos oficiais ou tradicionais, como nas doutrinas cristãs estabelecidas pelos concílios ecumênicos
ou até mesmo aqueles que são registrados nos credos, como o credo apostólico, credo niceno ou niceno-constantinopolitano. Né? O segundo conceito bem importante é de ortopraxia, do grego ortos, correto, e praxis, prática ou ação. Então, diz respeito à prática correta ou à ação correta dentro de uma determinada tradição. Em muitas religiões, a ortopraxia enfatiza a observância correta de rituais, comportamentos éticos e normas morais como expressão prática da fé. É vista como parte essencial do caminho para a santidade ou a verdade, complementando a ortodoxia em uma vida de fé. Então, observe que a ortopraxia diz respeito à prática correta, é o lado prático da teologia e do fazer teológico, né? O terceiro conceito ele é chamado de ortopatia, do grego ortos, correto, e paphos, sentimento ou afeto. Então, refere-se ao cultivo de sentimentos, afetos ou disposições interiores corretas, particularmente no contexto de uma fé ou filosofia. Trata-se de garantir que as emoções, atitudes e intenções do coração estejam em consonância com a verdade e a moralidades ensinadas pela tradição. A ortopatia envolve o ajuste da mente e do coração para refletirem as virtudes ou a retidão desejada, buscando a harmonia entre a crença, a prática e os sentimentos internos. Então aqui você tem três conceitos bem importantes que possuem conceituações distintas, todavia eles são termos interdependentes. Você não pode separá-los, né? A ortodoxia está estritamente relacionada com a ortopraxia, e a ortopraxia com a ortopatia, assim como a ortopatia com a ortodoxia, e assim por diante. Observe que não existe de fato, é impossível uma existir sem a outra. Por exemplo, há pessoas que têm ortodoxia, que conhecem profundamente a teologia, que dominam profundamente a crítica textual, as línguas originais, e todo o acervo teológico que nós temos durante os 2000 anos de história da Igreja. Todavia, eles não possuem ortopraxia, isto é, eles não vivem o cristianismo e a prática cristã segundo o modelo cristão, que tem por padrão a pessoa de Cristo. Então, não adianta você ter ortodoxia, mas sem ter ortopraxia. A sua teologia será infrutífera. É impossível que você tenha uma prática correta se a sua teologia estiver errada. Há pessoas que têm a prática, mas carecem de ortodoxia. Portanto, a prática comumente cai em um legalismo, ou ela é extremamente frágil, ela é facilmente combatível, refutável, visto que não tem um alicerce na ortodoxia. É possível que pessoas tenham a ortopatia, o sentimento, mas não tenham a ortopraxia, isto é a prática. De nada adianta você ter amor se você não praticar a caridade. De nada adianta você ter humildade se você não praticar isso na sua vida cristã. Então observe que você não tem como desassociar esses conceitos, eles são interdependentes. Uma pessoa que tem uma ortopatia, um sentimento correto, mas não possui ortopraxia, ela é uma hipócrita. Porque ela diz que deseja ou até mesmo aprecia um comportamento, mas ela mesma não pratica. Então é possível pessoas que possuem uma autoerudição teológica, mas não possuem ortopraxia, uma vida cristã. Não praticam o jejum, a oração, as disciplinas espirituais comumente conhecidas, que são essenciais para sermos conforme a imagem do Filho. É possível que você tenha uma ortopatia, um sentimento correto, mas dificilmente isso acontecerá se você não tiver uma ortodoxia correta. Digamos que você é uma pessoa que tem medo de Deus. Qual é a origem desse medo? Bom, possivelmente a origem dele é uma ortodoxia completamente equivocada sobre a figura de Yahvé. Tem pessoas que falam muito sobre a ortodoxia, mas não vivem de fato a fé cristã. A prova disso são os teólogos liberais ou progressistas, que são teólogos que não creem no cristianismo. Alguns nem creem que Deus existe, mas têm a teologia por formação. Domina a crítica textual veterotestamentária, neotestamentária, a exegese, a história da igreja e todo o acervo teológico. Todavia, eles não vivem a fé cristã. E assim por diante. Então, é muito difícil você desassociar a ortodoxia da ortopraxia e a ortopraxia e da ortopatia. É possível ter uma ortodoxia sem prática, mas dificilmente você consegue ter uma vida cristã saudável à luz do Evangelho. Bom, aqui é onde que eu vou deixar bem claro para vocês qual é o objeto de estudo da teologia. Né? O objeto de estudo da teologia não é, como as pessoas pensam, Deus. Antes é a revelação de Deus. Aqui, especialmente, as escrituras sagradas. Né? Deus não será sistemático e inquantificável. Portanto, é impossível ser um objeto de estudo de alguma ciência
uma vez que não se pode escrutinar o seu ser eterno, infinito e transcendente. Então, o objeto de estudo da ciência não é Deus. Veja, Deus não é objeto de estudo. Falar isso é cometer um erro de categoria, filosoficamente falando, né? Deus não é objeto de estudo. O seu ser não pode ser sistematizado, escrutinado. O seu ser não pode ser sondado. A Bíblia mesmo afirma isso, né? Quão insondáveis são os seus desígnios, inescrutáveis são os seus caminhos. Deus é um ser eterno e infinito. Portanto, ele não cabe dentro de um escopo epistêmico de qualquer ciência. Outro ponto interessante é que, além das escrituras sagradas, você tem a revelação natural, que ela é presente na criação, tão conhecida natologia natural. Então, aqui, especialmente, estamos dando ênfase à revelação que se dá através das escrituras, que a gente chama de revelação especial. Mas você também tem a revelação natural que se dá na criação, onde se revela a divindade de Deus, o seu eterno poder e a sua existência, tornando os homens indesculpáveis, conforme Paulo em sua carta aos Romanos. Além disso, nós também podemos ter aquele estudo meticuloso sobre aquela figura histórica do primeiro século, na qual diz respeito à revelação concreta, visível e escatológica de Deus na carne, Jesus Cristo de Nazaré. Então, Jesus Cristo é também essa revelação possível de ser tocada, palpável, vista e testemunhada, assim como os 12 apóstolos testemunharam. Eles viram com os seus próprios olhos o Filho de Deus. Jesus mesmo diz, muitas pessoas no Antigo Testamento desejaram ver o que vocês veem e ouvir o que os seus ouvidos ouvem hoje, neste tempo. Então, Jesus Cristo também, nós podemos ver o seu rastro histórico no primeiro século, a sua existência, e até mesmo temos argumentos contundentes para a sua ressurreição. Uma obra que eu indico vocês estudarem sobre a ressurreição de Cristo é chamada Ressurreição do Filho de Deus, do Wayne White, a maior autoridade em estudos bíblicos da atualidade na literatura neotestamentária. Né? Bom, então, basicamente é isso que você precisa entender. O objeto de estudo da teologia não é Deus, mas sim a sua revelação. E essa revelação se dá basicamente em 3 níveis. Através da criação, através de Cristo e através da revelação especial revelada nas Escrituras Sagradas, que é nada mais e nada menos que o registro, se tratando do Novo Testamento, dessa revelação escatológica e definitiva de Deus na carne, através de Jesus Cristo de Nazaré. Bom, esta foi a nossa primeira aula de introdução à teologia, chamada tecnicamente na sistemática de prolegômenos. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui com o objeto de estudo da teologia. Até logo.